Olá, Leda, tudo bem? Espero que você esteja bem. Eu, como te falei, tá, no Slack, eu tô aqui com um probleminha de saúde, tô com o menisco lesionado no joelho e não consegui viajar. Na verdade, para ficar em pé é bastante ruim e muito tempo sentado também. É por isso que eu tô aqui gravando essa aula, porque quando eu tô bem é que eu consigo fazer. Bem, embora esteja de atestado, né, eu estou gravando a aula para que a gente possa conseguir finalizar o conteúdo dessa semana, conforme prometido, tá? Para que a partir da semana que vem a gente possa aí se dedicar ao teu estágio supervisionado, como eu te prometi, de ministrar algumas aulas sobre o Google Planilhas. A aula de hoje, bem como as demais aulas dessa semana, de amanhã e de quarta-feira, vão ser focadas nos laços de repetição, ou seja, não é necessariamente PO, tá? É basicamente aquela revisão que a gente acabou fazendo em algumas aulas sobre conceitos de programação em geral, tá? E ao final da semana, na quarta-feira, eu vou passar a 7ª e última atividade relacionada à nossa disciplina, para que a gente possa aí finalizar tudo e focar só no estágio supervisionado. Então a gente vai falar hoje sobre o while, e você deve lembrar bem do while, uma vez que você já conhece essas estruturas de outras vezes que você pagou a disciplina. Bem, por que existe a necessidade de usar estruturas de repetição? Porque na verdade é comum, não somente nos softwares, né? A nossa rotina é uma constante repetição. A gente se acorda de manhã, faz as mesmas coisas, e a gente se acorda todo dia, a gente vai dormir e faz as mesmas coisas, né? Então, o caminho que a gente vai para o IF, para o trabalho, para, enfim, a casa de um amigo, é o mesmo, né? Então, essa necessidade de repetir, e a gente também usa comumente na computação, na programação, o termo iterar, iteração sem N, tá? É extremamente visível essa necessidade em softwares. Então a capacidade das linguagens de programação de permitir que repetições, que rotinas se repitam, faz com que os computadores e as respectivas linguagens se tornem mais úteis. Então para isso a gente utiliza os laços de repetições das linguagens de programação. Como é que essas linguagens, como é que essas estruturas de repetição normalmente funcionam? Basicamente um conjunto de comandos é repetido até que uma condição seja estabelecida. Ou seja, enquanto essa condição seja estabelecida, na verdade é o contrário, tá? Quando ela for falsa é que para a repetição. Então, as estruturas de repetição são chamadas de laços ou loops, e esse tipo de estrutura possui uma condição que, como eu disse, determina se o laço deve ser executado, ou seja, se os comandos devem ser repetidos ou não. Em Java nós temos basicamente 3 tipos de estruturas de repetição. O while, que significa em inglês literalmente enquanto. Do while, que literalmente seria faça enquanto. A gente vai entender qual a diferença do while para o do while. E o for. O for é uma estrutura de repetição que utiliza basicamente um contador, uma variável que vai contando de forma interna na linguagem. Todas essas estruturas de repetição, inevitavelmente, acabam usando o contador para controlar as repetições, né? Mas o for, especificamente, ele já utiliza no próprio processo de iteração o contador. Então, o laço while, ele repete um conjunto de condições enquanto, while significa enquanto uma condição dos seus parâmetros for verdadeira. Quando essa condição é falsa, ele para. Então, basicamente, eu tenho aqui uma sintaxe do while. O while, o comando while, abre parênteses a condição e o comando ou bloco de comandos. Veja, aqui eu não tenho as chaves. Essa chave só é obrigatória quando eu tenho mais do que um comando. Então, como é que funciona o while? Vamos aqui para esse exemplo. Eu tenho aqui uma classe que eu chamei exemplo 1 while, e essa classe imprime no método main uma frase início do método main, inicializa uma variável que eu chamei de contador com o valor 1 e inicia o while. Como é que funciona a partir daqui? Na primeira linha do while,
ele avalia se essa condição ela é verdadeira. Neste caso ela é. Se for verdadeira, ele executa a primeira linha do bloco do while. Executa a segunda, executa até a última, que nesse caso são duas. Quando chega na última, ele avalia novamente a condição. Essa condição continua verdadeira? Se sim, entra novamente. Vai ter uma situação, ou pode ter uma situação, nesse caso vai ter, em que essa condição vai ser falsa. Quando é falsa, ele vai para fora do while e executa aqui. Eu vou aqui simular esse código, como a gente já fez algumas vezes em sala de aula. Tá? Eu vou simular esse código. Olha só. Estou abrindo aqui só o Color Paint para você ver. Então olha só. Vou colocar aqui em cima. Tá? Começou a execução do código. Então considera aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Bora pegar. Dar um print nisso aqui. Tá? Dar um print nisso. E no meu Color Paint eu vou maximizar a tela pra gente poder se... Opa! Dar um print. Pronto. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui esse comando. E aqui do lado eu vou simular. Tá? Então vou chamar aqui de linha 1 do while. Do main. É assim agora. Tem que aumentar isso aqui, né? Opa. Tem que aumentar esse tamanho da letra. 24 tá bom. 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, não ficou alinhado, mas tudo bem, não tem problema. Olha só. Linha 1 tá aqui. Já vou ter colocado outra cor. Deixa eu colocar outra cor aqui. Pronto. Ó. Linha 1. Linha 2. Linha 3. Linha 4. Linha 5. Linha 6. E linha 7. Vê bem, viu, Leda? E aqui eu vou simular. Vou criar uma caixinha aqui que vai representar a minha memória. Tá? Quando ele começa a executar a linha 1, executou linha 1, imprimiu, início do método main. Então vamos aqui simular que aqui embaixo é minha tela do programa, tá? Então aqui é a tela. Ele imprime o que então? Vou colocar de verde, de preto mesmo. Início do método main. Tudo bem. Então ele imprimiu isso aqui, que é a tela. Aqui embaixo é a tela, tá? Vou colocar aqui para você entender que aqui é a tela. Aqui é a tela. Tela do programa, aqui embaixo. E aqui em cima é a memória. Memória. Tá? Vamos lá. Depois executou a linha 2. O que fez na linha 2? Declarou uma variável chamada contador. Opa, declarei uma variável chamada contador. E disse que essa variável é igual a 1. Ó. Essa variável é igual a 1. Certo? Depois vem para a linha 3. Enquanto contador é menor ou igual a 5, eu pergunto, olhe para cá, contador é menor ou igual a 5, Leda? Sim, é. Então ele entra onde? Na linha 4. E ele faz o que? Imprime contador. Ou seja, ele imprime na tela o valor de contador. Imprime 1. Certo? Depois ele vem para onde? Vem para cá. O que é que ele faz? Contador igual a contador mais 1. Ou seja, contador passa a ser 2. Vem para cá. Opa! Chegou no fim do while, eu tenho que avaliar. Contador é menor ou igual a 5? Sim, é menor ou igual a 5. Contador é 2. Então ele vem para cá. Agora, linha 4. De novo, né? Linha 4. Imprime contador. Ou seja, imprimiu agora 2. Certo? Depois vem para cá. Contador é igual a contador mais 1. Ou seja,
contador passa a ser 3, certo? Vamos riscar aqui. E contador passa a ser 3, certo? Depois, chegou no final, contador é igual a menor ou igual a 5? Sim, então continua no while. Contador, imprime contador, 3, linha 4, imprime contador, linha 5, contador igual a contador mais 1, ou seja, contador passa a ser 4, tá? Opa, vermelho, seguiu o padrão, beleza. Contador é menor ou igual a 5, já que eu cheguei no final, eu tenho que fazer isso. Sim, é menor ou igual a 5, já que é 4. Imprime contador novamente, contador igual a 4. 4. Depois vem para onde? Contador igual a contador mais 1, linha 5, ou seja, contador passa a ser 5. 5. Ou seja, deixou de ser 4. E ele avalia. Sabe que ele chegou aqui no final, volta para a condição. Contador é menor ou igual a 5? Sim, contador é menor ou igual a 5. Então, imprime contador de novo. Contador é impresso, certo? E ele vem para a linha 5, contador igual a contador mais 1, ou seja, contador deixa de ser 5 e passa a ser 6. Então presta atenção agora. Cheguei ao final aqui, contador igual a 6, e ele avalia. Contador é menor ou igual a 5? Não, não é. Então ele sai do laço, vem para a linha 7. Na linha 7 diz o que? Imprime o método main, ou seja, aqui tem mais uma impressão que é o que? Fim do método main em tela, e o programa é então finalizado, tá? Então, aqui eu tenho outro exemplo. Nesse outro exemplo, ele imprime de 0 a 10 ou a 9. Aí eu deixo para você fazer. Eu quero que você execute esse sistema e, se preferir, simule. Vão ser 10 iterações. E eu quero que você me diga, ele imprime de 0 a 10 ou não? Então, basicamente, esse é o fluxograma que representa o while. Veja só, fica bem claro aqui, ó. Início, entrou no while e avalia. Começou a executar, na verdade, o comando while. A primeira coisa que ele faz é avaliar a expressão de teste, a condição. Se for verdadeira, ele executa os comandos do while. Depois que executou todos os comandos, ele faz o quê? Avalia de novo a condição. Se continuar sendo verdadeira, ele fica executando. Repetição. Ao final, se ele avaliar em alguma situação e der false, ele sai do while. Tá? Então, olha só. Olha esse código que interessante. Eu tenho aqui muito semelhante ao outro. Mas veja só. Eu declaro uma variável char. E se você lembrar das primeiras aulas lá de tipos em Java, você vai lembrar que char, ele representa um caractere, mas ele também representa o inteiro. Cada letra tem uma representação de um caractere baseado na tabela ASCII. Né? O A maiúsculo vale 96, se eu não me engano, o minúsculo 65, enfim. Revisa lá aquela aula. Tá? Beleza. Olha o que esse laço tem. O while true, ou seja, ele sempre entra nesse laço. Essa condição sempre dá true. E ele imprime letra, depois letra mais, ou seja, começou com A, passa a ser B, C, D, E. Mas qual é a condição de parada? Não tem, Bruno, tá true. Quer dizer que ele nunca vai parar? Sim, esse é um claro exemplo de um laço que infinito, porque essa condição nunca chega a ser falso. Uma forma de resolver isso seria fazer o quê? No contador aqui, na condição, eu colocar, olha, enquanto letra for menor do que Z, porque ela vai de A a Z, e fazer aqui uma implementação de um contador, onde letra é incrementada, exatamente como eu fiz aqui. O que faltou foi só a condição de letra. Tá? Uma outra forma de resolver isso seria o que? Usar o comando break. Olha que interessante, mantive o true, tá? E o que é que eu fiz aqui? Se letra for maior que Z, eu não quero imprimir de A a Z. Então, se letra é maior que Z, o que é que ele tem que fazer? Tem que parar. Tá? Tem que parar.
O break, inclusive, é um comando que você já conhece. Aliás, você já conhece, né, Leila? É um comando que interrompe essa repetição aqui, mas lá no switch case a gente viu esse comando para outra forma. Sua tarefa, Leila, é executar implementar, na verdade, todos esses laços para entender como eles funcionam, tá? E a gente poder ir para o do while na aula de amanhã, ok? Valeu, tchau, tchau.